Isaías capítulo 6, o profeta Isaías tem uma visão, uma bela visão, e nessa visão ele percebe algumas coisas e narra algumas coisas que Deus está permitindo que ele veja. Diz assim o profeta: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nota que nessa visão de Isaías, ele percebe algumas coisas. Primeiro, ele narra a morte de um rei. Ele diz assim, começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. E quando você vai lá no livro de 2 Reis, 2 Crônicas, você lê a biografia de Uzias. Uzias não foi qualquer rei, Uzias foi um rei importante, logo depois da divisão da nação de Israel, né, em Reino do Norte e Reino do Sul, depois da morte de Salomão, enfim, Uzias assume o reinado, o trono de Judá, do Reino do Sul, e Uzias foi um bom rei, foi um rei importante, apesar dos erros que ele cometeu, dos pecados, ele foi um rei importante, sim. Ele venceu batalhas, ele fez conquistas, tanto conquistas na área administrativa do seu governo, como também ele fez conquistas espirituais para a nação de Israel. Uzias foi um bom rei, sim, e um rei importante para a nação de Israel. Mas Isaías não fala só de Uzias. Nessa visão diz também que ele viu serafins que estavam voando. E essa visão dos serafins de Isaías é uma visão linda. São seres celestiais, os serafins, com 6 asas. Você imagina um ser espiritual, da envergadura de um ser espiritual, com 6 asas. E ele diz: com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Assim, esse ser lindo, maravilhoso, que deve ser um serafim. Eu nunca vi, acredito que você talvez nunca tenha visto um, mas é uma visão linda, uma visão maravilhosa de seres fantásticos sobrevoando. Mas apesar de falar sobre a visão que teve do rei e a visão que teve dos anjos, a concentração da visão ou a importância da visão de Isaías não está nem no rei, que foi importante, nem dos serafins, que também eram seres maravilhosos. A coisa mais importante dessa visão, o fato mais importante, está quando Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E diz que esses serafins, eles cantavam para esse Senhor, o Senhor Deus que estava assentado no trono. E eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Então, a visão de Isaías, ela se concentra e dá lugar agora para o Senhor assentado no trono. Ele fala do importante rei, da morte de um importante rei
de Israel, da nação de Israel. Ele fala de seres celestiais sobrevoando os céus, sobrevoando o trono, mas a coisa mais importante, Isaías diz assim, é o Senhor que está assentado no trono. E estar assentado no trono significa ele tem o governo, ele tem o domínio, ele está no controle. Deus ainda está assentado no trono. Deus ainda tem o controle. Deus ainda tem o governo e sempre terá. Sempre terá. Ele continua assentado no trono do universo. Nada que acontece no universo, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Hoje você verá muitas coisas no seu dia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, nas ruas por onde você andar, né, da sua cidade, na sua vizinhança, seja nas telas que você acessar, na televisão, no seu celular, você vai ver muitas coisas passando e acontecendo. Assim como Isaías viu a morte de um importante rei e ele viu serafins com 6 asas voando. Mas hoje, assim como Isaías, você deve dar importância e ênfase e o seu coração deve estar inclinado ao rei que está assentado no trono. Sim, apesar das inúmeras e centenas de visões que você vai ter no seu dia, não tire os olhos do trono. Tem alguém assentado lá. O seu Deus está assentado no trono. O seu Deus governa com mão poderosa todas as coisas. Não perca a visão do trono e daquele que está assentado nele, o Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Talvez você possa se espantar com a morte do rei, ou você pode se encantar com os serafins voando. E aí, quando você se preocupa com as mortes, né, entre aspas, que vão acontecer no seu dia, as perdas e as questões difíceis que vão acontecer no seu dia a dia, você perde a visão do trono. Quando você se maravilha demais, ou coisas grandiosas e maravilhosas que acontecerão no seu dia de hoje, se você se concentrar demais nisso, você também perde a visão do trono. Não fique com os olhos nas tragédias, mas também não fique muito concentrado nas vitórias. Concentre-se naquele que está assentado no trono da sua vida, da sua existência. Deus continua assentado no trono. Olhe para ele hoje. Fique com os olhos fixos nele hoje. E perceba a grandeza de um Deus que criou você, que sustenta a sua existência e que, apesar das tragédias e vitórias que você tenha no dia de hoje, ele continua sentado no trono. Ele está no controle da sua vida. Que Deus te abençoe.